Olá, minha gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso canal, a Sagrada Palavra de Deus, esse nosso canal no YouTube, onde nós apresentamos reflexões a respeito de passagens bíblicas, de trechos bíblicos ou de livros da Bíblia. Nós vamos refletir hoje, espero que você me acompanhe até o final. Se você se sente chamado por Deus, como eu me sinto chamado por Deus, nós vamos refletir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. É o momento em que Jesus chama os 12 discípulos, os 12 apóstolos, para estarem com ele e para serem depois enviados em missão. Se você já se sentiu ou já se perguntou, Deus me chama mesmo do jeito que eu sou, com meus defeitos, com as minhas qualidades, defeitos não, com os meus limites, mesmo assim será que Deus me chama? Fica comigo até o final. Vamos ver se Deus chama você assim como você é, se Deus chama a mim assim como eu sou. O Evangelho já disse, capítulo 3, versículos 19, ou melhor, capítulo 3, versículos 13 a 19. Para contextualizar, Jesus acabara de ser batizado, ser tentado no deserto, recebeu o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo como Messias de Deus, como enviado de Deus, e é impelido pelo mesmo Espírito ao deserto, onde passa pelas tentações, vence todas as tentações. Jesus não sucumbiu ao mal, Jesus não cedeu ao mal. E aí sim, Jesus, provado, tentado, inicia o seu ministério terreno, a sua pregação, a pregação do Evangelho, a pregação do reino de Deus. Tenha paciência e vamos ouvir o texto, que é breve, e em seguida esse pequeno comentário. Depois de ser batizado, depois de ser tentado, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Isso é importante, Jesus chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios, para expulsar o mal. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Meus irmãos, minhas irmãs, caros amigos, caras amigas, nós vimos que o texto do Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus subiu ao monte. Na Bíblia, o monte é sempre um lugar de encontro com Deus, de intimidade, de silêncio. Antes de qualquer missão, antes de qualquer missão, Jesus chama para a intimidade. Antes de fazer, é preciso estar com ele. Jesus sobe ao monte, o lugar do encontro com Deus. Jesus vai rezar, Jesus reza e Jesus ensina a rezar. Jesus chama também a intimidade com ele. Assim como ele esteve sempre em intimidade com o Pai, ele espera e chama cada um de nós para a intimidade com ele e, por consequência, a intimidade com Deus Pai. Antes de fazer qualquer coisa, é preciso estar com ele. Antes das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas palavras, é preciso pensar, é preciso estar em intimidade com Jesus. A gente pensar junto com Jesus.
em oração com Jesus. Nas nossas atividades paroquiais, pastorais, falta-nos primeiro rezar antes de agir. Antes de qualquer trabalho, até dos nossos trabalhos pessoais, das nossas atividades profissionais, vamos rezar, vamos colocar tudo na mão de Deus, estar primeiro na intimidade com Jesus. Ele nos chama para ser discípulos, e discípulo estar com o Mestre. O discípulo não fala, não age sem antes estar com o Mestre, sem aprender com o Mestre. Isso aqui é muito bonito e importante. Jesus na intimidade com o Pai e nós na intimidade com Jesus. Isso nos ensina que a vida cristã não começa apenas com tarefas, mas com relacionamento. Olha que importante isso. Isso é muito importante. A vida cristã não é apenas e não começa apenas com tarefas, mas com relacionamento. Relacionamento com quem? Com Jesus. A gente pensa em fazer tanta coisa, vou fazer isso, vou pensar nisso, vou elaborar esse trabalho, essa reunião, aquele trabalho, aquela palestra, aquele não sei o quê. E cadê o relacionamento com Jesus? Falamos muito de Jesus. Os que falam de Jesus, é claro, que o mundo de hoje não se preocupa tanto em ouvir Jesus. Mas nós cristãos precisamos dar esse testemunho de relacionamento com Jesus, de escutar Jesus, de ouvir Jesus, de falar com Jesus, de nos relacionar com Jesus. Esse foi o primeiro ponto que eu pensei em compartilhar com você. Um segundo ponto, diz aqui o texto que Jesus chamou os que ele quis. Jesus chamou os que ele quis. Esse detalhe é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. Jesus chamou os que ele quis. Não os preparados, os doutores, os mais santos aos olhos humanos, os mais sábios aos olhos humanos, terrenos, não os mais preparados, os em qualquer sentido, seja intelectual, seja fisicamente, seja na oratória, aquele que fala muito bem. Jesus chamou os que ele quis. E aqui nesse caso, pobres pescadores, pobres homens, pobres trabalhadores, talvez semi-analfabetos ou analfabetos de tudo. Entre aqueles 12, havia pescadores simples, um cobrador de impostos, um publicano, considerado pecador, né? Mateus. Homens impulsivos, inseguros, homens cheios de contradição, pessoas contraditórias. Ou seja, Jesus não chama os perfeitos, ele aperfeiçoa os chamados. Isso é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Jesus não chama os perfeitos, Jesus aperfeiçoa aqueles que ele chama. Jesus pode nos aperfeiçoar porque ele nos chama. Ele nos chama. Do jeito que eu sou, com os meus limites. Eu usei no início a palavra defeito. Vamos colocar essa palavra, com os meus defeitos, com as minhas pobrezas, com os meus pecados. Jesus me chama. Imperfeito que sou, mas Jesus pode me aperfeiçoar. Jesus chama os que ele quis. Jesus chama os que ele quer. Jesus chamou os que ele quis. Jesus chama os que ele quer. Jesus não chama somente os perfeitos. Jesus chama, Jesus aperfeiçoa os chamados. Se você acha que não é bom o suficiente, ou que não é boa o suficiente, isso não importa. Esse texto, esse evangelho é para você, assim como é para mim. Se você acha que Jesus não te chama porque você tem algum limite, ou que você pensa que não é muito capaz, ele te aperfeiçoa, ele te dá a bênção, ele é o Senhor. E Jesus chamou para que ficassem com ele. Jesus chamou para que ficassem com ele. Essa é a parte que eu creio que seja a mais bonita do texto. Antes de enviá-los a pregar, antes de enviar os 12 discípulos para que se tornassem então apóstolos,
Jesus os chama para ficar com ele. A missão, minha gente, a missão nasce da convivência. Quem não conviveu com Jesus, quem não aprendeu a amar Jesus, de gostar, de sentir prazer, em sentir agradabilidade, olha que palavra bonita, em estar com ele, não vai ser um bom apóstolo. Não vai falar da boca para fora. A missão nasce da convivência com Jesus. Não existe evangelização, não existe pregação do evangelho sem antes a convivência com Jesus, sem antes a oração, sem antes a intimidade com Jesus. Veja bem que no início de tudo o texto diz que Jesus subiu ao monte para rezar, subiu ao monte para estar em oração com o Pai. Depois ele chamou os 12. A missão de Jesus sempre brotou da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. E a nossa missão também nasce da oração, da intimidade com Jesus, do permanecer com Jesus, do querer estar com Jesus. A missão, então, nasce da convivência, nasce da oração. E não existe fé viva e fé capaz de convencer o mundo sem um relacionamento, sem uma convivência, sem uma intimidade com Jesus. Primeiro, discípulos, estar com ele, na intimidade dele. Depois, apóstolos, serem enviados por ele. Só depois disso que Jesus envia para anunciar a palavra, para libertar do mal, para transformar as vidas. Mas primeiro, precisamos receber a palavra de Jesus, para depois anunciá-la. Precisamos nos libertar do mal, para depois procurar pregar a libertação do mal. Precisamos transformar a nossa vida, ou deixar que Jesus transforme a nossa vida, para depois ensinar a transformação, pregar a transformação, sabendo que nós somos apenas pregadores, testemunhas, porque quem anuncia de fato a palavra é o Espírito Santo, é Jesus através de nós, na ação do Espírito Santo. Quem liberta do mal é o próprio Jesus. E quem transforma as vidas é o próprio Jesus. Nós somos testemunhas, somos seus apóstolos. O encontro com Jesus nunca termina em nós mesmos. Quem caminha com ele é enviado, é apóstolo. E hoje, esse envio de Jesus continua na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na rede social, na internet, inclusive no Instagram, no YouTube. Então esses versículos, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, nos lembra 3 coisas, penso, que sejam essenciais. Primeiro, Jesus nos chama. Segundo, Jesus nos quer perto dele, na sua intimidade, para ficar com ele. Jesus nos envia em missão. Jesus nos envia em missão. O mesmo Jesus que chamou os 12, chama você hoje. Continua chamando a mim, continua chamando a você. Graças a Deus. Mantenha-se em intimidade com Jesus. Trabalhe pelo bem do reino. Anuncie o evangelho com a sua vida, com seu testemunho, onde quer que você esteja, onde quer que você passe. Mas não esqueça de viver na intimidade com Jesus, sobretudo na oração. Se essa reflexão falou com você, você pode deixar um like aqui abaixo, então, só apertar aqui o coraçãozinho ou o sinalzinho de gostei, pode compartilhar, pode se inscrever aqui nesse canal, isso vai me ajudar, ou vai ajudar que o evangelho seja mais anunciado, que mais pessoas possam ouvir a palavra da intimidade de Jesus e possam alcançar esse desejo de estar na intimidade com Jesus. Se inscreva. Quem sabe você pode fazer um comentário aqui embaixo, dizendo assim: Senhor, eu quero estar contigo. Escreva aqui no comentário: Senhor, eu quero estar contigo.
Reze assim comigo. Senhor, eu quero estar contigo. Para você que está no Instagram, vale da mesma forma o convite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.